João capítulo 1. Todo mundo achou? João Evangelho, João capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Vamos orar? Senhor, eu te peço que, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor possa abrir os nossos olhos esta noite para contemplar as verdades destes versos, Senhor. Deus, fale conosco. Edifica, Senhor, a cada coração aqui presente a tua palavra. Transforma-nos, ó Deus, para que possamos reconhecer ao Senhor como Deus grandioso, gracioso, cheio de amor, que deu o seu Filho, Senhor, para salvar-nos. E faz, ó Deus, com que isso seja compreendido de maneira tão profunda, que sejamos, Senhor, levados a viver para a tua glória. Senhor, em nome de Jesus, realiza o teu querer, faz a tua obra, concede-me graça e sabedoria nesta hora, porque eu sei que de mim mesmo não pode sair coisa alguma que seja útil a todos que aqui estão, mas eu sei que se tu falares, Senhor, eles serão ricamente abençoados. Faz isso, ó Deus, e glorifica o teu santo nome nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho começado a estudar este Evangelho, o quarto Evangelho. Ele tem uma certa diferenciação dos demais Evangelhos, que é conhecido como sinóticos, porque os sinóticos contam a história de Jesus, os fatos que foram vivenciados por Cristo, alguns milagres grandiosos. Mas João,
esse João que escreveu esse evangelho era o João que se reclinava ao peito de Jesus em todas as ocasiões que ele se reuniu para se alimentar. E próximo a Cristo, ele compreendeu muitas coisas e também viu preciosidades graciosas. Esse João também foi quem o Senhor escolheu para revelar as coisas que hão de acontecer, as coisas do fim. O livro de Apocalipse, ou o livro da Revelação, é do mesmo autor, como também suas cartas. E esse João, ele tinha uma preocupação. A preocupação de João era fazer notório quem é Jesus Cristo. E aí então João, compelido pelo Espírito Santo, passa a escrever esse evangelho com o objetivo tão somente de revelar quem é Jesus Cristo. Talvez porque na experiência que ele teve, andando lado a lado com Cristo, ele viu a dificuldade que foi para eles, discípulos, compreenderem quem era esse Cristo. Porque no episódio em que eles estão no barco e vem aquele vendaval assolando o barco, sossobando, como diz a palavra, a ponto deles irem a pique, eles entram no barco, Jesus pega e vai deitar na polpa, pega o travesseiro e vai deitar, e a gente imagina que estava chovendo, mas como alguém vai dormir na chuva, não é? Na verdade, não estava chovendo. Na verdade, foi um temporal de vento. Porque o mar da Galileia, ele é rodeado de montanhas. E aí, então, de repente, tá bom? Vem uma pancada de vento das montanhas e começa a dar sobre as águas. E as águas se agitam e formam ondas grandiosas e não precisa estar chovendo. Por isso Jesus estava dormindo no barco. E aí os discípulos, com medo de irem a pique, acordam o mestre: mestre, não se dá que pereçamos. Eles homens de pequena fé. O Senhor repreende o vento e o mar, não repreende a chuva. E aí tudo se faz bonança. E eles, tomados, atemorizados, maravilhados, eles simplesmente soltam essa exclamação: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês imaginam, irmão, essa preciosidade sendo vivida por nós no dia de hoje? Se nós caminhássemos com o Senhor pessoalmente, como seria maravilhoso e gracioso isso? Tremendo olhar para um ser humano parecido conosco, de carne e osso, com os seus cabelos longos, pois era nazireu, talvez com sua barbicha também. Não posso descrever porque não estive lá. E eu acredito que nenhum de vocês também. Mas como seria gracioso estar ao lado de Deus. E aí é onde eu quero me ater esta noite. Eu não vou examinar detalhadamente cada verso a verso, porque demoraria muito tempo para isso, mas eu quero me pegar com isso que saltou assim diante dos meus olhos quando eu estava lendo esta passagem. João começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois, no verso 14 que nós lemos, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio habitar junto com os homens. O Criador de todas as coisas, porque é assim escrito, que sem Ele nada do que foi feito existiria. Daí nós temos também isso na teologia de Paulo, quando ele diz que por meio dele foram feitas todas as coisas, que ele é o sustentáculo de tudo, que ele é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, quer seja tronos, principados, potestades, tudo, soberania, tudo foi feito por ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Nós também somos feituras dele.
E Ele, esse Deus que está acima de tudo e acima de todos, Ele resolveu descer da sua glória, do seu lugar sublime, nos céus dos céus, e veio habitar junto conosco, seres humanos de carne e osso. Que coisa grandiosa. Quem agiria dessa forma? Qual de nós seria capaz de nos destituir do estado que nós estamos e vamos habitar junto com os pobres, dos mais pobres, dos pobres, dos pobres, desprovidos de tudo? Habitar com gente com fome, com as costelas aparecendo, ou quem sabe coberto de lepras e outras coisas mais, porque é basicamente isso que Deus acaba de fazer. Ele veio habitar com sua graça e glória no meio de seres humanos pecadores, cheios de maldade no coração. E aí é onde João escreve realmente que só pode ser amor, algo dessa natureza. Um amor escrito de tal maneira. De tal maneira. Mas por que ele fez isso? Ou para que ele fez isso? Porque Deus resolveu descer do seu alto e sublime trono e tomar a forma humana, nascer da mesma forma que nós nascemos, porque ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, passou as mesmas coisas que nós passamos na sua infância, experimentou dores e outras coisas mais, teve fome, sofreu, teve sede, foi esbofeteado, desprezado, como descreve a profecia de Isaías, era o mais desprezado de todos e ainda hoje é o mais desprezado de todos. E mesmo assim esse Deus resolve assumir a nossa forma, vir habitar conosco para conviver conosco. Ele tem que ter algo em mente para fazer, para agir de tal maneira. E aí nós começamos a pensar o que era. É quando eu comecei a indagar por quê, aí o Senhor veio realmente para salvar aquilo que estava perdido. Foi por isso. E quem estava perdido? Toda a raça humana, todos nós estamos perdidos, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos em trevas, como a maioria dos outros, os demais que ainda não creem, estão em trevas. Ele veio porque ele era a verdadeira luz que ilumina todo homem, e ele veio salvar aquele que se havia perdido. Mas mais ainda, Romanos capítulo 8 disse que o propósito dele é fazer com que a gente seja conformado à imagem dele, para que sejamos muitos dentre irmãos como ele, a realmente render glória e graças a Deus, porque foi para esse propósito que cada um de nós foi criado. Aleluia! Para dar glória a Deus, para glorificar a Deus, para experimentar a glória dele e para ser satisfeito, saciado com plenitude e alegria em virtude disso. Irmãos, imagine um Deus como esse, que sai do seu alto sublime trono e resolve imitar a nossa vida, viver como nós vivemos, experimentar as coisas que nós experimentamos, para dar vida a nós. Verdadeira vida a nós. Aí nós percebemos que esse Deus só pode ser mesmo cheio de graça e de amor. E quando você tem essa percepção em seu próprio ser e sabe que Ele fez isso, e em relação a mim eu reconheço isso, como vocês devem reconhecer também isso, que foi algo muito grandioso que Ele fez para dar vida a mim que estava morto e a você que estava morto.
a verdadeira vida de Deus, a vida que Deus deseja dar e tinha esse propósito em Adão no começo da criação. E aí João está querendo fazermos a gente conhecer e reconhecer isso. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é Deus. E esse Deus se fez carne para dar vida a mim e a você. Como Ele fez isso, nós já o conhecemos. Por todo o processo que Ele passou até morrer na cruz. Com toda a obra da redenção, sofrendo Ele a ira exigida pela justiça de Deus. Justiça, irmãos, que é exime, que não falha de forma alguma. E que realmente exige do pecador a reparação do seu erro. Como nós não tínhamos condições disso, Ele veio para fazer isso por nós. Ele assumiu o nosso lugar, a cruz era nossa, o castigo era nosso, e Ele tomou sobre si tudo isso, para que nós pudéssemos estar livres disso, e termos uma comunhão graciosa com esse Deus. E hoje nós temos comunhão com Deus, por causa do Deus Filho que se fez carne e habitou entre nós. Mas olha só a realidade que Ele se depara. Ele diz também que essa luz ele resplandece nas trevas. Então o mundo todo, todos os seres humanos estavam em trevas. Só que essas trevas não conseguiram prevalecer contra essa luz. E João foi o enviado para testificar sobre isso. E ele dizendo que esse que veio, esse que se tornou carne, é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Somente Jesus Cristo pode trazer realmente a iluminação, a verdadeira luz que reflete a graça, a glória de Deus e nos fazer reconhecer que somos pecadores e que precisamos do Salvador para voltarmos a termos comunhão com Deus. Sem Ele nada se pode fazer. Mas Ele diz nessa realidade que Ele veio e que o mundo não o reconheceu, não aceitou, porque está em trevas, estava em trevas e ainda continua em trevas. E todos os que estão em trevas jamais podem chegar para esta luz, porque é impossível a treva ter comunhão com a luz, ou a luz ter comunhão com a treva. E aqui eu tive uma aplicação para nós. Se qualquer um de nós aqui se enveredar pelo caminho do pecado, você vai estar coberto por essas trevas. E essas trevas vão impedir você de ter comunhão com a verdadeira luz. É impossível, porque a palavra de Deus diz isso. É impossível uma comunhão de luz e trevas. Não existe, não há como. Então se você ou qualquer um aqui se enveredar por esse caminho, saiba que vai ser excomungado, essa é a palavra. Vai fugir da comunhão com o Pai. E não somente com o Pai, mas com também os irmãos. Porque os irmãos que estão na luz não podem ter comunhão com as trevas. E você pode até pensar que os irmãos estão rejeitando você, estão expulsando você ou excluindo você, mas a verdade é que a luz não se une com as trevas. Então arrependa-se, volte-se para a luz e a comunhão vai ser restituída e restaurada. Isso é o que a Bíblia diz, tá? Isso é o que nós precisamos reconhecer. Tá? E aí então, mediante esta realidade, arrependa-se e volte a ter comunhão com o Senhor, que aí a comunhão horizontal vai se estabelecer também, e você vai andar em plenitude de alegria. Entende? Você vai andar em plenitude de alegria. E aí a Bíblia diz que esses rejeitaram, muitos rejeitaram, mas porém todos quanto receberam. E esses receberam, que é uma dádiva. Não é porque eu estendi a minha vontade e o acolhi. Porque esse é o sentido, mais ou menos, que a palavra receber traz. Se eu estou com um objeto em minha mão e vou dar a alguém, a outra pessoa estende a mão para receber. Se eu estender um objeto e ele não estender a sua mão para receber, ele não recebe. No entanto, este receberam aqui foi um receber gracioso, dado por Deus. E só para que vocês possam ter ideia disso, o próprio João, evangelista, no capítulo de número 6,
verso 65 diz assim. Vou ler o 65, depois a gente lê o 66, vou ler o 64, a gente vai ler o 65 também. No capítulo 6 ele diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Desde o princípio ele sabia os que não criam e os que iriam trair. E no verso 65 ele diz e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito. Jesus disse isso. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aleluia. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer. Isso me faz pensar que o que João está dizendo no verso 12 e verso 13, a qual ele diz que nós nos tornamos filhos de Deus porque recebemos a Jesus. Ele diz no verso 13 que esses não nasceram do sangue, não é por transferência hereditária, não nasceram da vontade da carne, eu não desejei, eu não queria Cristo fosse o meu Senhor e eu fosse realmente de Cristo, eu ia a Cristo. Nem também da vontade do homem. Eu não posso dizer a você, seja cristão. E por que eu digo, seja cristão, você ser cristão? Nós só somos cristãos, nós só somos filhos de Deus, porque aprove ao Pai tocar no meu e no seu coração, inclinar-nos para ver Cristo, olhar para Ele, como João diz no capítulo 3, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também todo aquele que olhar para o Filho do Homem na cruz do Calvário, esse vem a mim, esse será salvo, esse será filho do Deus Altíssimo. E sem isso ninguém pode realmente se dizer filho de Deus. Só são aqueles que Deus fez abrir os olhos, passar por essa iluminação. E aí onde há essa graça de nós entendermos o que é isso. Geralmente quando nós estudamos teologia, nós nos deparamos com o termo inspiração, revelação e iluminação. Inspiração foi o que Deus fez por meio do seu Espírito, fazendo com que os autores bíblicos, cada um que escreveu essa palavra, fosse inclinado a colocar aqui tudo o que Deus desejaria que estivesse, toda a verdade de Deus. Eles foram usados como instrumentos para escrever as palavras de Deus. E aí é onde está a preciosidade desta Bíblia Sagrada, em que nós sabemos, pelo testemunho de Paulo, onde ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, proveitosa para instruir, corrigir, redarguir e exortar e educar o homem na justiça, para que ele possa ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa Escritura, ela foi inspirada por Deus, soprada por Deus para os seus autores escreverem. Como se dá isso? A gente pode tentar, isso quer dizer que Deus ditou e ele escreveu? Eu quero dizer que, soberanamente, o Espírito Santo usou esses homens para colocar a vontade de Deus nessas páginas, e que por estas páginas, todos aqueles conhecem a verdade de Deus. Por duas coisas. Primeiro, revelação. A palavra revelação significa desvendar. E muitos leem a Bíblia, mas ainda estão com os olhos encobertos. Não conseguem enxergar a verdade de Deus nessas letras. É tanto que muita gente pode ler a Bíblia, mas não entende, não conhece a verdade que ali está. E aí é preciso que haja revelação, para que nós possamos entender, conhecer o que Deus está dizendo nesta palavra. Esse é o processo.
No entanto, não é apenas pela revelação que vai acontecer algo grandioso conosco. Por quê? Porque homens podem receber revelação e dizer o que está aqui de fato. E você pode até concordar ou não do que você está ouvindo. Isso é explanação da verdade, é a explanação da palavra de Deus, é a revelação que Deus traz. Deus abre o entendimento de quem está contemplando as Escrituras e faz com que ele perceba a verdade. Mas não é completo o processo, é preciso que haja iluminação. A iluminação é o colocar desta revelação dentro da sua alma, para que você absorva como verdade inerrante de Deus, e que por ela você mude a sua vida e caminhe por ela de modo grandioso e gracioso. A estes é que são chamados filhos de Deus, porque a intimidade do Senhor é para quem os temem, e somente os filhos recebem a iluminação. É aquele momento em que a luzinha acende e o Espírito Santo pega aquela verdade e joga para dentro de você e passa a ser parte da sua natureza. Nunca mais você será o mesmo. E além de ser o mesmo, esta verdade que ele inseriu dentro de você não poderá mais ser arrancada. E ela produz algo grandioso na sua vida. É o pão, o alimento da sua alma, entende? E aí, mediante todo e qualquer momento da sua vida, esta verdade vai lhe deixar firme. Firme. E aí pode vir teoria do que for, pode vir filosofia do que for, pode vir experiência de quem quer que seja, mas você não é mais enganado, porque você foi iluminado para conhecer a verdade de Deus. Entende? A verdade de Deus. E aí então é nisso que João diz que esses homens nasceram na vontade de Deus. Então eles passaram por essa iluminação e nunca mais ninguém vai enganá-los. Ele pode errar em outra coisa que ainda não conhece, mas naquilo que ele já foi iluminado, ele não cai mais. Ele não ficará com sua interrogação, achando, será que é, será que não é? Não, porque o Espírito de Deus, ele foi deixado em nós para nos guiar a toda a verdade. E se ele ilumina o nosso ser para conhecermos essa verdade faz parte de nós, e não há mais ninguém que tire, porque foi ele que plantou. Aleluia! Foi tão somente ele que plantou. E aí então nós nos alegramos com isso. Mas uma coisa nós precisamos também compreender quando isso acontece. Quando isso acontece, que existe uma transformação em nós passamos a viver de modo diferente. Em relação a Deus e em relação aos outros. Em relação a Deus vai crescer o seu amor por Ele. De tal maneira que você vai querer satisfazê-lo. Você achará isso tão bom que você vai ter sede de Deus constantemente. E o próprio Espírito de Deus que habita em você vai inclinar você para Ele. Nós chamamos de pendor do Espírito. Paulo diz pendor do Espírito. Nós passamos a crucificar os desejos da carne e começamos a desejar mais de Deus e nos alegramos em Deus. Hoje pela manhã nós partilhamos um pouco disso e a irmã Terezinha também falou sobre isso. Vou dar um exemplo. É como se você vai estar em casa, aí você vai assistir um filme. Você assiste um filme lá qualquer. Aí você assiste o filme. Mas no final de tudo, aquele filme não saciou você. Aí o seu Espírito Santo vai e compele você a buscar algo de Deus. Aí você vai ao encontro de Deus. Aí você começa a sentir isso lhe renovar, trazer plenitude de alegria, deleite,
Porque Ele habita em você. E aí você só vai ser realmente saciado com as coisas dele, de fato. Entende? Você pode até assistir um filme, mas escute, o filme não vai produzir aquilo que a sua alma está querendo. Então, ele automaticamente vai compelir você a ver alguma coisa, a ler alguma coisa, a buscar uma comunhão com Deus, nas coisas de Deus. E quando você vai ter algo nas coisas de Deus, que Ele passa a trazer a revelação e a iluminação, você se alegra, se regozija, você fica em paz. E você começa a entender que agora você está satisfeito com as coisas de Deus. É assim que acontece com os filhos de Deus. Se não está acontecendo com você, você precisa rever sua posição e sua condição. Você precisa rever se o seu deleite é Deus ou as coisas que não são de Deus. Para que realmente isso testifique com você se você é filho de Deus ou não. Porque a Escritura não pode falhar. Não pode. Pois ela proveio de Deus. Tão somente de Deus. Tão somente de Deus. E aí, irmãos, olhando para essa realidade, João fala que este Deus desceu até nós, passou o tempo aqui com eles, glória a Deus. Ele disse que ele estava cheio de graça e de verdade, que viram a sua glória, glória como unigênito do Pai. E depois volta a dar testemunho de João de novo. João diz: este é de quem eu disse, que veio depois de mim, contudo tem a primazia, porque já existia antes de mim. A divindade de Cristo, a eternidade de Jesus, colocada nas Escrituras, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. E ele fala que todo mundo recebe isso. E ele diz: olha, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí no verso 18 ele vai: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Não existe algo maior, uma dádiva maior do que conhecer a Deus. Não existe. E queria eu poder passar para vocês aquilo que sinto e que experimento no meu dia a dia com Deus. Mas eu sei que se você nasceu de Deus, você também passará por isso, ou está passando por isso, talvez não tenha noção que esteja passando por isso. Entende como é que é? Mas não há nada mais gracioso do que eu estar na minha casa, sentado no meu sofá ou deitado na minha cama, e eu começo a ter um diálogo com Deus e perceber a sua presença falando comigo, revelando as suas verdades, porque era impossível que isso viesse ao meu conhecimento sozinho se Ele não revelasse, não me iluminasse e não trouxesse isso ao meu coração. Entende? Como resposta de alguma oração. Você está conversando com Deus, pedindo algo a Deus, e Deus imediatamente lhe responde. Lança o seu pensamento a resposta, e você já se regozija com a resposta de Deus, e você passa a perceber que Deus está com você. E, irmãos, e aí a resposta já não faz tanta diferença, porque não há nada mais precioso do que a presença de Deus. Entende? O saber, o reconhecer, o ter a convicção, a certeza, a realidade de que Ele está ali contemplando você e falou com você. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que experimentar isso, do que se regozijar com isso, irmãos. Isso faz com que a nossa alma, perto do Criador, ela parece que tem, ela recebe desse Criador algo que faz, sabe, seu coração encher-se de alegria. E aí você, ao mesmo tempo que ri, chora e canta louvores e fala em línguas e diz a Deus: Deus,
gracioso demais ter isso. É maravilhoso demais experimentar isso. E eu não precisei, irmão, sair procurando Ele por aí afora, nem procurando aí vale de bênção ou outra coisa parecida. Ele diz que quem está com o seu coração contrito e quebrantado, Ele está perto. Ele está perto. Isso por si só, irmãos, é suficiente para nós. Entende? É mais que suficiente para nós. Para mim isso é suficiente. Aí eu não preciso mais de nada. Eu só preciso assim me deleitar no Senhor. E eu sei que, irmãos, que às vezes eu faço uma batalha comigo mesmo. Porque na medida que eu reconheço isso, e que eu estou sentindo essa graça e minha alegria, eu começo a louvá-lo e a orar mais, ainda sendo grato a Deus por causa disso. Por causa dessa reconciliação que Cristo fez. Aí eu agradeço a Cristo. Senhor, obrigado. Porque eu não poderia experimentar isso se não fosse o Senhor ter ido para a cruz e levar os meus pecados para lá. Pagar as minhas dívidas e rasgar o escrito de dívida que tinha a meu respeito. Para que eu pudesse ter acesso ao trono da graça. Isso, irmãos, não tem preço. Isso é impagável. E a única forma que tem de eu colocar a minha vida para glorificar esse Deus. Testemunhar disso, ensinar outros, fazê-los perceber estas coisas que Deus quer que a gente perceba, que eu sei que vocês, por causa do corre-corre do dia a dia e das outras coisas que atravessam a mente de vocês, cuidado com casas, cuidado com emprego, cuidado com filhos, cuidado consigo mesmo, com escovinha de cabelo e outras coisas mais, com roupas e outras coisas para comer, para ir, para vir, com jogos e outras coisas, com WhatsApp, Facebook, e essas coisas. Conseguem perceber isso? E aí então, eu digo a Deus, me ajude, ajude aos meus irmãos a terem esse deleite, essa alegria. Isso que João acaba de dizer, que ele veio, habitou entre nós para ter comunhão conosco. E ele fez toda uma obra para que isso acontecesse. E de fato acontece. É verdade, eu sou um daqueles que estou testificando para vocês. Mas não somente eu, todos que são filhos de Deus, terem acesso ao trono da graça para receber de Deus no tempo oportuno graça, misericórdia, renovo, deleite de Deus, prazer todo-poderoso, entende? Ter satisfação verdadeiramente nele e com ele. Segurança, paz, porque ele disse que veio trazer paz. Paz que o mundo não dá. Sabedorias grandiosas que ele escolheu os pequeninos para dar. Pequeninos para dar. Entende? Aí eu sei que tem muita gente que é estudioso, se vangloria no conhecimento, e também tem outros que têm deleite no conhecimento, mas não no Senhor do conhecimento. E às vezes faz do conhecimento o seu ídolo. Mas na verdade, o que nós temos que ver é que tudo que foi criado aponta para Ele. Aleluia. Entende? Aponta para Ele. Faz com que você veja Ele. Amém. Porque Ele é o autor de todas as coisas. E você precisa compreender isso. Porque você precisa buscar realmente se deleitar nesse Deus como eu me deleito com Ele. E eu não preciso de muita coisa para isso. Eu só preciso estar a sós com Ele. Somente. E eu queria que vocês dedicassem tempo a Ele também. Não somente esse tempo. Na sua casa, com Deus. Você e Deus. Faz assim. Leia a palavra. Ora. Canta louvores. Quando você for sincero com Ele, Ele vai aparecer para você. Ele vai se revelar de verdade ao seu coração. Ele vai falar com você. Ele vai dizer as coisas para você. Ele vai orientar você. Ele vai te alimentar. Porque Ele deseja isso. Entende? Ele deseja isso. Hoje à tarde mesmo, deitado na minha cama, conversando com Ele, e dizendo: Senhor, eu vou dizer alguma coisa. Eu preciso tanto da tua ajuda, Senhor, mas estou preocupado com muitas coisas. Eu estava preocupado também com o cimento, nem quando eu consegui tanto saco de cimento. Mas olha como Deus é, irmãos. Entende? Deus toca no coração de vocês e faz a coisa acontecer. Deus é tremendo, irmão.
é grande demais, irmãos. Se Ele fez isso, Ele fez com o propósito de revelar o amor dEle por você, sabe, de mostrar realmente quem Ele é por você, para que você se deleite cada vez mais nele, tenha prazer nele, reconheça Ele, viva para Ele. Agora, não põe impedimentos, não. Em nome de Jesus, não faça isso, não. Porque Ele conhece, Ele sabe. Entende? Ele sabe. Não põe, não. Vem ter com Ele, vai ao encontro dEle, vai buscar Ele, para que você possa verdadeiramente conhecer essa maravilhosa graça que nos cerca todos os dias, que nos desperta cada manhã, que cuida de nós, mesmo quando a gente está dormindo, que protege a cada um de nós, que alimenta realmente com o alimento que vem do céu, o verdadeiro pão do céu, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, tudo em todos. Tem Jesus Cristo, tudo em todos. E não vá atrás de bolotas ou coisas superficiais que nada produzem, nem tem efeito nenhum. É como aquelas injeções de um tipo de hormônio, adrenalina, que só funciona 2 dias, depois acaba. Mas ele é perpetuamente. Ele é todo o tempo, sabe? Ele consegue fazer isso porque Ele é Deus. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Verdadeiramente nós precisamos ter comunhão com Ele. Mas aí eu quero fazer uma pergunta: será que você já tem certeza de que você é um filho de Deus? O Espírito já testificou com você isso? Eu quero que você saia daqui com essa pergunta na sua cabeça, sabendo que a Bíblia diz que o Espírito dele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Verso de número 16. O próprio Espírito, e esse Espírito aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Você já experimentou isso? Se você não experimentou isso, ore para que Ele testifique com o seu Espírito que você é filho de Deus. Isso precisa ser trazido para dentro de nós. Vamos orar, buscar de pé.